Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou o responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de aprendizagem, trilhas de capacitação e também de certificações técnicas. Pessoal, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sei que vocês já conhecem, muitos já nos seguem, mas fica aqui sempre o convite para quem está chegando agora, nos seguirem em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Nós colocamos todos os nossos conteúdos, lives, como é que a gente tem trabalhado junto com os nossos principais fabricantes, nesse momento de pós-pandemia, nesse momento de continuidade de transformação digital. Então, fica aqui o convite, fiquem confortáveis através do QR Code ou dos links para que nos sigam em nossos canais. Pessoal, também gosto de deixar o lembrete de que a gente está gravando essa live e, ao final, ela vai ficar disponível para vocês acessarem, compartilharem com os times. Para quem não conseguiu participar, nosso time vai encaminhar o link com a gravação para vocês e também já convidando vocês a interagirem com a gente, né? O chat está à disposição. O chat, desde agora, ele está aberto e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade em perguntar, em questionar, que ao final a gente abre aqui ao vivo as dúvidas de vocês para todo mundo, tá bom? Bom, hoje, como vocês viram no slide de abertura, o nosso tema é em relação a um dos nossos principais fabricantes, que é a Microsoft, e a gente quer abordar um pouco da questão de atualização, né, pessoal? Um foco muito específico em modernização, atualização, principalmente em relação ao banco de dados, ao SQL Server, rodando também com Windows Server. Eu não vou dar mais spoilers aqui, não. Eu já vou passar a palavra para o nosso palestrante, para o nosso especialista, o Eduardo Heleno, do nosso time de Apps em Infra. Já estou vendo ele aqui, já está a postos. Eduardo, boa tarde, bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Passo aqui a palavra, passo aqui o palco virtual para você, Eduardo. Fico aqui com Opa, você e volto no final. Excelente apresentação. maravilha, obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos. Sou o Eduardo Stapp, né? E vamos começar. Só vou ligar aqui minha câmera. Luiz, se você puder só me informar quando estiver me vendo. Já estamos vendo aqui, já o pessoal já está te vendo ao vivo também. Perfeito. Bom, ok. Eu vou agora espelhar a tela e também, quando eu acessar aqui o documento, só por favor me informe se consegue ver. Perfeito, Eduardo, estamos Perfeito. vendo. Bom, Ótimo. ok. Vou apresentar um pouco sobre o Cloud Migration Journey, né? Também tem um viés do SQL, e o assunto do SQL é bem interessante, é mais a questão da renovação do suporte em determinado ano, né? Então, assim, se você tem um SQL que já passou, né, já não tem mais o apoio do suporte da Microsoft, só de entrar na nuvem você já vai, né, arrumar essa questão. E aí já ganha um tempo também, né, para atualizar a aplicação, né? Eu, né, no caso, meu LinkedIn, fiquem à vontade para acessar. Também fiquem à vontade para me questionar qualquer item no e-mail também, se depois dessa apresentação quiserem conversar sobre o assunto, sobre qualquer item na nuvem também, fiquem à vontade. E como o Luiz falou, reforçando, fiquem à vontade para tirar dúvidas, o Luiz ele vai me apoiar nesse quesito também. E, bom, é isso, vamos começar. Bom, quais são os gatilhos de migração para a nuvem? Então, aqui são alguns itens que aparecem muito, né, ao migrar para a nuvem. Quando eu falo aparece muito para mim, né? Quando eu vou fazer um atendimento, alguns itens que, assim, mais se destacam, né, no ambiente do cliente. Que, assim, continuidade dos negócios, vencimento do contrato do data center, desafio do fluxo de caixa. Então, assim, vencimento do contrato do data center, eu acho que já é meio, já se explica, né? Um caso, um cliente queira sair do seu data center, né, algo que alguém que já está provendo esse serviço de nuvem ou um serviço local e quer modernizar e entrar em uma nuvem com fácil acesso, fácil controle. Isso daí vamos ver mais para frente também, a questão da elasticidade, escalabilidade.
Bom, continuidade dos negócios. Isso é um item muito interessante, principalmente agora, né, na Black Friday e no Natal, Dia dos Pais e das Mães também, em que muitos clientes que dependem de venda, né, em sites, e-commerce no geral, vai precisar de um sistema que vá atender a demanda, né? Então, assim, sabe quando entramos naquele site, ele cai pelo fluxo? Isso daí tem como mitigar muito, né, em um ambiente de nuvem, em que você pode simplesmente escalar a ferramenta, né? Isso daí aparece muito e é um item que também mostra muito o consumo, né, dentro do ambiente do cliente, principalmente nessa época. Bom, desafio do fluxo de caixa é meio que, né, em conversação, né, do continuidade dos negócios, né? Ameaças é a cibersegurança, né? Isso daí é um item muito interessante, porque ao entrar na nuvem você vai ter uma gama, né, de opções de cibersegurança, desde itens gratuitos, né? Desde do acesso ao o MFA, o Azure AD. O Azure AD, basicamente, qualquer solução da Microsoft você já tem acesso ao AD de graça, né? A primeira camada. Aí tem outras camadas, né? Que cada vez mais vai se aprofundar em algum item, né, a mais de segurança do seu ambiente. Bom, escalabilidade rápida, é o que eu até comentei, né, na questão da continuidade dos negócios. Então, né, se você precisa de mais computação, extremamente fácil de mudar isso. Em questão de um dia você já tem. Na verdade, dependendo da solução, é praticamente instantâneo, porque tem o scale set que você consegue programar para mais máquinas atuarem, né, no serviço. Bom, restrição de orçamento e recursos. Dentro da nuvem, você também vai ter uma opção, né, para monitorar melhor seus gastos, seus custos. Tem a questão das tags, organização. Tem como você saber o porquê aquele valor está indo para aquele recurso, né? Um ambiente bem distribuído, você consegue acompanhar tudo isso, né? E vários casos de um ambiente mal distribuído, né, fica meio fora do controle, né, a questão do valor do orçamento. Agora, começando na nuvem, fazendo um migration journey, né, que é basicamente o foco dessa apresentação, bem feito, tem como ter um ótimo controle, né, no orçamento, tem como ter um ótimo controle da escalabilidade, enfim, né, no ambiente inteiro. Bom, como a migração na nuvem pode ajudar? Transforme CAPEX em OPEX, né? O que seria o CAPEX e o OPEX? O OPEX é o custo operacional, né? Então, assim, tá no nome. Basicamente, você troca aquilo que você gasta, 20 mil, 30 mil, em um data center para algo que você vai apenas consumir. Então, você troca esse investimento pesado por uma conta de luz, basicamente. Então, você acendeu a luz, você está pagando por aquilo que você está consumindo. Apagou, não está pagando mais, né? Isso daí é basicamente o foco principal do IaaS, né, da estrutura IaaS dentro do Azure. Então, todo item de computação, praticamente, eu diria que 90%, o caso que não tem a questão do controle de horário, que é IaaS, eu acho que nem tem, né, na verdade. Deve ter um item ou outro, né, mas basicamente tudo você vai controlar por hora. Então, se você consome 24/7, tem, tudo bem. Se você consome 1 hora por semana, também tudo bem. Então, varia de caso a caso. Cada cliente vai ter sua forma, né, de usar o Azure e cada um vai ter o jeito que melhor se encaixa, né? E basicamente você só vai pagar pelo que usa. Então, dependendo, se você precisa de uma computação extremamente potente agora na Black Friday, tem como colocar uma máquina extremamente potente que custaria milhares de dólares, mas por 1 hora, 2 horas, 3 horas, não custa quase nada, né? Escale para o que é necessário, concentre-se no que importa. Basicamente é aquilo que eu comentei, né? Escalonamento, tem como até automatizar esse processo e tem como também ter controle. Vejo casos que o cliente prefere ter o controle e fala, não, agora eu quero usar essa máquina, não, agora eu quero usar a outra. E, enfim, sempre da sua opção. Migre para o Azure de forma eficiente e no seu ritmo. Isso, assim, a migração não precisa ser algo, isso daí eu reforço muito nas reuniões, não precisa ser algo imediato, não precisa colocar o seu ambiente inteiro lá, pegar o seu ambiente local e quebrar, jogar fora, tacar fogo no seu data center. Não, não precisa. Você pode fazer aos poucos, né? Então, em um ambiente que tem 10 máquinas, pode migrar uma no começo, ver como é, legal. Gostou? Vai, coloca o resto. Seria interessante. Aí você já começa a estudar outras opções de saving, que vamos ver aqui também, né? Então, tem vários casos que a migração pode ser feita em etapas.
Tem caso também que o cliente prefere fazer tudo de uma vez e se livrar, dependendo se ele está com algum parceiro que não está atendendo legal ele, se tem algum data center que tenha indisponibilidade de recurso, aí também sem problemas. Isso daí nós temos até times internos que auxiliam a fazer uma migração rápida. Bom, otimize os custos, que é basicamente o item que eu falei, durante e após a migração. Então, assim, em 2 etapas, você vai ter a oportunidade de otimizar o custo, e, na verdade, até um item interessante é a instância reservada, né, que é o 4º item dessa lista, tem como fazer após a migração também, tá? Você não é obrigado a decidir a sua reserva antes de fazer. Isso daí você pode fazer em qualquer período que você esteja no seu ambiente. Você pode estar lá 5 anos e só agora decidiu fazer uma reserva. Não tem problema algum. Bom, mas indo em etapas, né? A calculadora, isso daqui é basicamente o que eu mais faço, né? Mexer nessa calculadora. Então, fazendo uma otimização, mostrando o que você vai consumir nessa calculadora, tem como fazer uma previsão, né, do quanto você vai ter que investir, o quanto vai ser aquele ambiente mensalmente, e é claro, né, principalmente quando eu monto uma proposta, tem alguns gastos que vai ser no começo e que no final pode se estabilizar, baixar ou até zerar, dependendo do caso. E essa visão da calculadora é extremamente importante. Então, sempre em uma reunião, eu preciso dos dados, eu preciso das informações para montar um bom, né, um bom deparo na calculadora. Não tem como eu simplesmente, eu preciso de uma máquina. Não. Eu preciso saber, eu preciso da sua computação, aí eu consigo montar um cenário, né, o melhor possível, mais otimizado, com a melhor, né, a qualidade em questão de valor e também de processamento, né, no caso. Escale corretamente os recursos do Azure. Bom, a migração para o Azure, né, então tem também uma aplicação do Azure que auxilia nisso, mas no final isso daí conversa muito com o processo da calculadora, né? Mas tem aplicações que fazem essa parte meio automatizada, que é o assessment. Mas isso daí vamos passar mais para frente. Bom, uso o benefício híbrido do Azure, que é o que eu comentei também, né? Híbrido. Tem como manter no seu local, tem como ir para o Azure parte por parte, enfim, cada um vai seguir o seu processo. E isso daí é bem interessante, né? Tem como ver bastante. Agora está tendo muito disso, de algum cliente que tem o local, tem uma certa insegurança de ir para a nuvem e consegue fazer esse processo aos poucos, e depois que está tudo funcionando, está tudo ok, passa o restante do local para a nuvem, porque no final o valor compensa muito, né? Principalmente pela questão do CAPEX e OPEX. Então, trocar uma máquina, trocar uma placa, enfim, até HD, é extremamente caro hoje em dia, né? Bom, instância reservada. Isso daqui se baseia em 1 e 3 anos. Agora tem o Saving Plan, mas eu ainda não tive tempo de estudar e entender a diferença do Saving Plan para reserva. Mas ao reservar um item, você tem desconto sobre a computação daquilo e normalmente o desconto é muito alto. Então, 1 ano normalmente, né, varia de recurso para recurso, máquina para máquina, mas fica na faixa de 40% a 50% de desconto, e 3 anos 60%, alguns casos até mais que 60% só de computação. É claro que ainda tem o valor da licença, dependendo do caso, mas tem casos que Linux você só vê a computação, aí o valor cai bastante. Bom, junte-se ao programa de migração do Azure e economize custo na migração. É basicamente tudo que eu falei. Use recomendações de melhores práticas. Então, assim, a partir do momento que você já está no Azure, você vai ter acesso ao Azure Advisor, né, ao Azure Policy e o Azure Cost Management. São 3 itens diferentes, mas os 3 ajudam no controle de custo de formas diferentes. Então, assim, o Advisor, ele pode falar, olha, você não está usando esse recurso, pode desligar ele. Aí você já tem um save. Então, aquela máquina virtual que estava 24/7, agora fica ligada segunda a sexta. Isso daí já vai ter um corte gigantesco no valor. Implemente controle de custo, né? Então, com Azure Policy você consegue controlar, exatamente, né? Tá no nome. Você consegue determinar o que você pode, o seu limite, se alguém pode ou não alocar uma máquina, quem pode alocar ou não uma máquina. Isso daí também vamos passar sobre, né, o permissionamento, RBAC, né? E monitore, né, a sua conta, defina orçamentos. Basicamente, aí o Cost Management ele vai mostrar, né, o panorama do seu ambiente, o quanto você consome, em que você consome, e, assim,
como reduzir. Então, por exemplo, o backup. A maioria das vezes eu vejo um backup GRS. Quase ninguém precisa de um backup GRS no Brasil, sabe? É bem raro. Só de você passar para o LRS já cai muito o valor, assim, um terço. Então, assim, isso daí já tem uma visão. Se falhou algum ponto da calculadora na hora de cotar o backup, ali vai mostrar, né? Então é bem interessante isso. Isso daqui basicamente é a região do Azure. O Luiz ele tem um link interessante que eu passei para ele. Basicamente isso aí, só que mais atualizado, e é o Globo, então é um formato, né, você consegue acompanhar o Globo, ver todos os data centers da Microsoft. Como toda hora está em constante mudança, já tem alguns itens novos, então toda hora tem uma região nova, toda hora tem um investimento novo em segurança. No Brasil, por enquanto, aí só tem uma, mas na verdade agora tem duas. Tem o Brasil South, que é em São Paulo, e o Brasil Southwest, que é no Rio de Janeiro. Ambos são no Sudeste, mas, bom, enfim, né, não tem muito o que fazer. Mas aí é interessante que quanto mais data center, mais região disponível, melhor fica o valor. Então, isso daí é até um item na precificação, que muitas vezes eu aloco no East West 2, que é aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas enfim, é o lugar que tem a melhor latência para o Brasil, fora o Brasil, e o melhor valor. Por que o melhor valor? Tem como ver aqui no mapa. A quantidade de data center nos Estados Unidos, na América do Norte no geral, é muito maior que na América do Sul, né? Que o Brasil é o único que tem na América do Sul por enquanto. E isso daí interfere no valor, né? Regra de mercado, né? Bom, começa com uma base segura e confiável, é o que eu comentei. A Microsoft investe muito em segurança, investe muito enfim, em qualquer aspecto do data center e até máquinas, isso daí é possível ver. Então, eu comecei trabalhando com o Azure, a máquina era V3, versionamento 3, hoje já está na V5. Isso daí, em questão de um ano, já muda. E, assim, toda hora está atualizando. O que isso mudou? Mudou o processador da máquina, o que, para muitos casos, não faz muita diferença, mas para outros é bem interessante. Bom, confie em controles de segurança multicamadas em ambientes híbridos. Isso daqui eu achei interessante de mostrar. Aqui são aqueles aplicativos, né, que eu até mostrei em questão de valor, só que em questão de segurança. Aqueles de valor, muitos dos itens são gratuitos, tá? Eu diria que a maioria. E quando não é gratuito, é muito barato, é aquele 0,00016 por requisição. Em questão de segurança, a maioria daqui é pago, mas tem itens que são gratuitos também. Então, por exemplo, a central de segurança do Azure, o acesso é gratuito. Depende do que você for usar, tem uma certa cobrança, né? E até onde você for usar, né? E, por exemplo, o Azure Sentinel, ele é muito barato, até certo ponto, né? Porque por giga ele é uns 6 cents. Aí, se você não fica com o controle dele, o por giga acaba se tornando tera. Aí se torna um item meio caro, né? Bom, aí item por item, né? Central de segurança do Azure. É uma item mais simples, né? Mas você gerencia o estado de segurança de cargas, todo no nome, né? Trabalho híbrido em uma única visualização. Então você consegue acompanhar a questão de segurança, tanto do seu ambiente do Azure, quanto no ambiente que se comunica o seu local ou de outra nuvem. Essa parte eu também vou passar melhor com o Azure Arc. Bom, aí entra nos itens mais específicos, o Azure Sentinel, né, que é pago, e o Firewall, né, o Azure Firewall e DDoS, que são dois itens pagos e tem um valor, né, um pouco acima. Mas são itens extremamente potentes, né? Então, assim, eles vão fazer um excelente trabalho protegendo o seu item. Não tem como eu aprofundar, né, mostrar funcionando, mas é bem interessante e tem como, né, ver até no próprio Microsoft Docs, tem como ver tudo sobre essas soluções. Agora, a questão do Active Directory e o Key Vault, o preço é irrelevante, então são itens extremamente baratos, né? O Azure Active Directory ele é gratuito a certo ponto, então tem item da Microsoft, você já tem o AD, né? Então se você tem o Word, você já tem o AD. Aí tem as profundidades do AD e como você aplica o AD. Então, se você colocar o AD em IaaS, vai ser uma estrutura IaaS, vai ser uma estrutura de máquina, o que você pode ter um local exatamente agora. Agora, se for a questão do Azure Active Directory, tem a questão de licenciamento e tem a questão do Azure Active Directory Domain Service, né?
que aí tem o Standard, Enterprise, e aí isso daí influencia basicamente na quantidade de requisição que você pode ter. Bom, o Azure Key Vault, isso daí é um item mais interessante que eu vou trazer, que também vai conversar muito com os tags, né, que é basicamente a organização do seu ambiente. Tá? Então, se você tem, você consegue criar um vault, né, então um cofre, né, e certa pessoa tem a chave, né, bem essa tradução literal. Tem como restringir acesso até a parte do RBAC, então tem como ver, né, que tem várias questões de segurança. Tem a parte do RBAC, então tem como restringir o usuário, tem como restringir a estrutura do Vault, e, enfim. Daí depois vamos ver a questão das tags e vai ter mais uma camada ainda, né? Bom, é o melhor de infraestrutura de classe para cada carga de trabalho. Isso daqui é a estrutura IaaS do Azure, né? Basicamente, o que eu mais faço lá é IaaS, né? Infraestrutura. Infraestrutura, maior parte das vezes, vai se basear em computação, então máquina virtual, né? E a estrutura da máquina virtual é isso, né? O HD e a máquina, né? E aqui está mostrando basicamente que existe máquinas para cada tipo de uso. Então, assim, vai ter o nível básico, que vai ser uma máquina A e uma máquina B, nível intermitente, aí também vai se encaixar muito com o uso geral, que é a série D, né? Computação confidencial, aí basicamente é qualquer máquina, só que aí umas regras de segurança diferentes, que já vou falar também sobre o NSG, né? Computação intensiva, está no nome, né? Cada item desse vai priorizar algum aspecto da máquina. Então, uma máquina de memória otimizada, a memória vai ser melhor, a memória local dela, né? A memória instantânea, no caso. Algumas não têm só instantânea. GPU acelerada, GPU acelerado. Computação de alto desempenho, aí é aquela máquina que vai ter um vCPU enorme e um RAM enorme, né? Armazenamento otimizado, armazenamento, né, vai ser melhor. Normalmente o armazenamento da máquina, como eu falei, é temporário. Então, assim, aí precisa associar um disco, né? E aí entra a questão dos discos aqui embaixo. O que é até difícil de manter atualizado esse documento, porque da última vez que eu apresentei uma palestra, um IW, que foi basicamente um dia inteiro, era basicamente essa estrutura: HD padrão, SSD Premium, Ultra Disco. Agora já tem mais um, né? Então, muda muito e muda muito rápido. E já tem mais um, que é o SSD Premium V2, né, que já é mais potente ainda, o SLA dele é maior ainda do que o SLA do SSD Premium, já é 99,99, mas, né, enfim. O IaaS também já conversa diretamente com a questão do SQL, né? Então, a máquina virtual já tem como associar a uma licença SQL vinda já da Microsoft. Aí é aquela licença, né, que vai renovar ano a ano, então não é aquela licença que vai acontecer de ficar 2012 e perder a Microsoft, né? A licença que já vem na calculadora é a licença que vai acompanhar a última que vem, né, do ano. Bom, projetos comuns de migração, né? Windows Server, SQL Server, bancos de dados, Dev Test. A maior parte das vezes, assim, o que eu mais vejo é o Windows Server e SQL Server, né? Banco de dados tem também. Banco de dados não é bem o IaaS, o database, ele é mais um PaaS, né? Já é uma aplicação que tem a computação integrada, já tem toda a parte do banco de dados integrado naquela aplicação. Então, assim, tem como fazer um database do SQL e tem como fazer uma VM com licença SQL. E os dois vão ser diferentes, né? A estrutura de IaaS, que seria a VM com a licença, a questão das DTUs, vCore, essas coisas, você vai ter que mudar, né? Então não é automatizado. Tem umas questões também de acesso, tem as questões até daquela estrutura, IaaS e PaaS. Quem é responsável pelo quê? Né? Tem coisas que a Microsoft é responsável e tem coisas que o usuário é responsável, né? Não dá para também falar que só porque entrou na nuvem, agora você não tem mais responsabilidade nenhuma, né? Não, tem, né? A questão é o nível dela, né? Quando se trata do database, eu acredito que vai ter uma tabela que explica até melhor isso, vai mostrar, né? Tem itens que já é responsabilidade a mais da Microsoft e o usuário tem menos responsabilidade para a gestão do item, né? É mais a questão de quanto você vai usar, né? DevTest, aplicativo web está aparecendo bastante, né? Web App é algo que está super comum hoje em dia, todo mundo tem um e-commerce, né? SAP
não vejo muito, mas aparece sim. Cargas de trabalho especializadas, né? Está o nome, VDI, né? Bom, fim de suporte. Agora entra na questão do SQL, né? A questão do final do suporte. Itens, né, do SQL Server 2012, 2012 R2, SQL Server 2012, perde suporte, né? Passou praticamente 10 anos agora, vai virar mais, né? Vai ficar 11, e basicamente, né, não tem mais suporte, e isso acarreta em segurança da informação, né? Não é muito bom, né? E isso daí é um item que parece bastante. Parece também em questão de licença Windows, não é só para o Windows Server, né, o SQL Server, mas no geral a maior parte das licenças Windows tem esse, né, item. E o suporte, ao entrar na nuvem, né, aumenta. Então você tem um espaço a mais para usar esse Windows Server, o SQL Server, por um tempo a mais, né, dependendo do caso. E basicamente, 2012 você já vai ter isso. O suporte do SQL Server ali já está 12 de julho de 2022, então tecnicamente já terminou, né? Mas ainda assim tem uma gordura ainda mais aí para mexer. Então, basicamente, né? Quando acaba o suporte, né, não tem update de segurança, então vulnerabilidade por hackers. Isso daí é algo que, né, está acontecendo bastante. Ataques, né, aumentaram muito na questão da pandemia, né? Calma, rapidinho que eu não. Isso aqui. Total risco no negócio por utilizar versões defasadas, então também pode acontecer por estar com uma versão defasada parar de funcionar. Você corre esse risco, né? Não funcionar do jeito que era para funcionar antes, né? Eu acho. Luiz, o slide está passando? Ah, aqui, pronto, Tá perfeito. passando sim, Edu, tranquilo. Agora foi. Para mim, não deu uma travada. Bom, final de suporte, né? Migre seus workloads, né, Windows e SQL Server para o Azure e ganha 3 anos de suporte. Então, assim, além daquele dentro do Azure já ter dura mais, só de migrar você já vai ter um tempo a mais. Então, vamos supor, a data de início, né, que é aquele lá, 10 de julho de 2024, aí fica até 8 de julho de 2025 com suporte naquela mesma ferramenta, né, no 2012. Então, 2012 ia acabar só em 2025, né? Windows Server, um ano a mais, né, 2026, considerando, né, você sempre vai ter uns 3 anos a mais de suporte estendido e segurança gratuito. Então é bem interessante e isso daí muitas vezes determina, né, se vai ter uma migração ou não, porque várias vezes eu pego alguma máquina que está com uma licença muito antiga, é uma máquina local e só de ter essa vantagem já vale muito a pena, né, fazer uma migração. Bom, e aí entra essa questão também do ambiente do cliente, né? A questão assim do Azure Arc, você consegue gerenciar várias nuvens. Então, tem como ter no AWS, no Google. Não sei se agora, se já funciona na Huawei, mas isso daí eu posso confirmar. Enfim, o Azure Arc ele consegue ver o ambiente inteiro de nuvem e gerenciar de uma ferramenta só. Então, você não precisa ser 100% exclusivo Microsoft. Isso daí também se aplica para local, tá? Então, tem como acompanhar todos os seus serviços pelo Azure, né? O que facilita muito, né? Até a questão de controle e gerenciamento do ambiente, né? Bom, modernize data centers com Azure Stack, e isso daí é outra solução que vamos ver, que é bem interessante, que ele basicamente vai gerar containers, né, entre esse nome, para o seu data center, né? Então tem como você separar tudo certinho, né? Eu acho que, se não me engano, vai ter um slide que vai mostrar isso desenhado. Bom, estendo até a borda com o IoT do Azure. Então, o Azure ele tem várias ferramentas de IoT, né, Internet of Things. Então, tem como linkar, vincular o Azure a várias ferramentas do seu dia a dia. Isso daí até é algo que dá para ver hoje em dia, né? Leitura facial. Basicamente, até o acesso escritório, no meu caso, até no condomínio que eu moro, tem acesso de leitor facial. Isso daí está mudando muito e mudou muito rápido. O que antigamente era uma chave, agora vê o meu rosto
me associa a um usuário e já me libera a minha passagem, porque eu tenho acesso àquele edifício, mas a outro edifício eu não teria acesso. Isso daí tudo é feito com nuvem. Não sei se é necessariamente do Azure nesse caso, mas o Azure também tem o Cognitive Services, e que tem um investimento da Microsoft. É bem interessante, tem até no Microsoft Learn vídeos do IoT, né, alguns de inteligência artificial, que reconhece maçã, reconhece cor, consegue falar o quão por cento eles acham que aquele item é, né? Então, assim, aquilo, ele tem certeza que uma maçã, 90% de chance que é uma maçã, e no final é, né? Porque nada é 100%, e quando se trata de uma máquina, ele precisa, né, desses casos. Bom, continuidade de negócios aprimorado em ambientes híbridos. Aqui são ferramentas, né, que é bem interessante, né? Tem como vincular o seu ambiente em nuvem, tem como vincular o seu ambiente local. E até recentemente parece muito de recuperação de dados, mas eu chego lá. Backup. O Azure tem ferramenta de backup integrada nele, então tem como fazer o backup do seu ambiente local, do seu ambiente na nuvem já, por um clique. Então, é basicamente isso mesmo. É bem entrar no seu ambiente Azure, alocar a ferramenta e apontar para onde você quer, e aí você coloca as políticas, que é de um mês, ou a retenção de dados, snapshot, enfim. Fica sempre ao critério do cliente, né? E esses itens não acabam não sendo muito relevantes no valor. O que mais mostra no valor do backup é o GRS, LRS e o ZRS, né, que é a questão da disponibilidade. O LRS é o local, né, ou seja, Brasil, no caso. O GRS seria mais um item global, né, por isso que eu até comentei que não vale muito a pena aqui no Brasil, dependendo do caso, a maioria dos casos não precisa, né, e o ZRS é de alta disponibilidade. Né. O SLA, né, 99,9, né, falha de VM isolado, né, então, assim, a probabilidade de falhar uma VM é muito baixa, né, também. Bom, criptografia de dados de autenticação, o MFA, né, o MFA dentro do Azure Backup. O MFA já é um item também gratuito dentro do Azure, então só fazer o MFA bem feito, a questão de mitigar problemas de segurança, vai mitigar muito, né, os problemas de segurança de informação. Isso daí é um item muito interessante, né, no começo da migração, porque no começo é onde mais tem esses erros, que tem e-mail de consultor, tem e-mail de pessoas que no final não vai cuidar daquilo e que usou aquele e-mail para cadastrar, e no final fica uma confusão o ambiente, né, o MFA do cliente, e muitas vezes se entra lá, tem e-mail de pessoas que já foi desligada e não está ativado. Então, assim, só de ativar aquilo, o MFA, a probabilidade de alguém invadir o ambiente é muito baixa, né? E principalmente porque qualquer acesso que aparecer, vai aparecer em um aparelho celular, vai aparecer, seja lá como você queira que apareça, né? Tem até agora tem o Authenticator, né? Que é como se fosse o token bancário, que também já vincula nisso. Eu pessoalmente prefiro esse. Então, se eu tenho que acessar e pede o token, é só gerar um token novo aqui, temporário, e usar. Então, assim, é muito improvável que alguém consiga acessar a minha credencial, né? Recuperação de desastre, né, que é o Disaster Recovery, ou Azure Site Recovery. Basicamente, um espelho do seu ambiente, pode ser local, pode ser em nuvem, em outro data center. Normalmente, os data centers, eles têm a região irmã, né, então, assim, vamos supor, o East-West 2, ele tem um data center que ele vai replicar os dados dele, mas a questão do Site Recovery tá lá, entendeu? O seu ambiente já está naquele outro data center, e se acontece qualquer coisa com o primeiro data center, já vai tudo para o outro lado, né? Então, assim, e tem região que não tem exatamente a irmã dele, como no Brasil, né? Como só tem 2 data centers, mas tem como replicar em outro data center da sua escolha, né? E basicamente, vamos supor, se é uma estrutura que tem 2 máquinas virtuais, eu vou na precificação, basicamente você não vai pagar aquela máquina virtual, você não vai pagar ela 24/7, você nem vai ter cotação dessa máquina, você só vai pagar se ter o uso dela. A única questão é que tem alguns custos envolvidos no Site Recovery, que é a própria aplicação, e itens que você precisa deixar alocado que não cobra por hora, como o disco, né?
Então, basicamente, para ter um clone do seu ambiente, você só teria que pagar o disco daquilo e a aplicação, né, do Site Recovery. Bom, filiais, data centers, nuvens interligados com Azure Virtual One, né? Bom, isso daqui dá até para ver melhor no próprio link que o Luiz ele disponibilizou, né? Tem como ver a interligação da nuvem, né? Naquele mapinha também tinha como ver, né? É interessante seguir o Globo porque tem uma visão melhor e está bem mais atualizado, né? Bom, sua jornada de migração, né? Dentro do Azure vai ter o Azure Migrate, né? O Azure Migrate é uma solução que ele já auxilia nisso e é interessante. Ele mostra vários itens que precisa para fazer uma migração de uma forma legal. Isso daí também tem um outro link que mais para frente o Luiz vai passar. Ainda não chegamos nessa parte, que ele também mostra o quão pronto o seu ambiente está para fazer uma migração e o quão pronto as pessoas estão também, tá? Porque é um fator também diferente. Muda bastante a forma de trabalho e muitas vezes mudar é algo que dá medo, né? Dá um receio, mas muitas vezes a mudança no final é necessária e só ajuda, né? Bom, para a imigração, né, o segredo está no gerenciamento das mudanças da organização, que é aquilo que eu comentei também. Então, as mudanças, assim, planejar essa mudança é algo extremamente importante, que evita muitos problemas, tem um saving melhor, vai ter um ambiente que vai funcionar muito melhor. Bom, aí basicamente, né, tem como ver, né, define a estratégia e planeje, né. Estratégia de migração, né, seria a pré-etapa, que é a parte da calculadora, que é a parte de vir para uma reunião comigo ou com alguém do meu time e conversar sobre, né, falar sobre qual é o plano, qual é a ideia. Muitas vezes já aparece casos que não é o caminho, e isso daí nós já indicamos. Então, vamos supor, se uma ferramenta que só uma licença já ajudaria, como Intune, que é uma questão de licença. Não tem o porquê também eu falar, não, tem aqui um monte de itens de segurança, vamos fazer um AB, vamos colocar tudo isso aqui, e vai ser um valor astronômico que o Intune poderia resolver, que já tem, muitas vezes já até apareceu cliente que já tinha o Intune e não sabia que tinha o Intune, por conta do acesso da licença dele. Então, assim, a estratégia de migração abrange tudo isso, né? E abrange também a parte interna da empresa, que é, bom, temos que mudar. Não queremos mais o local, teve algum problema com quem presta o serviço atual, né? Bom, aí, né, é envolvimento do parceiro, que é a parte que eu dei um spoiler, né? Seria, né, entrar em reunião comigo, no caso, ou alguém do meu time, né? Bom, aí a parte do planeje, né? Avaliação, né? O caso de negócio e o plano de migração. Avaliação e o caso de negócio já está meio interligado, né? Seria a parte em que eu mostro o seu ambiente e falo, ó, é isso, esse ambiente atende esse, né? Esse aqui é o seu business plan, né? Vai ficar em torno desse valor, você vai ter essas vantagens, dependendo do caso, se é uma modernização, né? Então, se a máquina que o cliente está usando está fraca naquele momento e precisa de ter um upgrade, é o momento que eu vou mostrar, falar, olha, sua máquina de 2 CPU agora, 4 vCPUs com tanto de RAM, tal processador, nesse momento. E aí a parte do plano de migração. Isso daí varia muito. Então, tem um cliente que ele tem o time dele de TI que vai cuidar dessa parte, e tem um cliente que ele não tem um time de TI, e tem um cliente que tem um time de TI e não quer cuidar dessa parte, simplesmente porque o time está focado em outras partes, está focado em outras ferramentas, e, enfim, não quer dar essa mão, né, não quer ocupar eles com esse item que vai ser fora do escopo de trabalho. E tudo isso é avaliado nas reuniões. Por quê? O cliente que ele já consegue se virar lá no Azure, ok, tem aqui o nosso time e se precisar, estaremos disponíveis. Ou tem esses outros casos, né? Eu vou falar 2 casos, mas enfim, bem mais, né? E aí tem como também pegar essa proposta e colocar em um time especializado, e aí tem o valor também de implementação, né? Que vai ter a consultoria, vai ter todo o apoio do seu ambiente, enfim. E basicamente tudo isso, né, faz parte do plano de migração, né? Bom,
O Azure Migrate, que é aquele item da spoiler, né? É o hub central para migração do data center. Basicamente, ele vai mostrar o que você precisa, né? Então, assim, mas ele é voltado a servidores, né? Enfim, banco BD, como está escrito aí, o Web App. Ele vai mostrar basicamente seu ambiente local, né? O ambiente local ou ambiente em outra nuvem. Ele vai colocar o equivalente, né, daquele ambiente na nuvem, né? Algumas vezes é interessante ter o consultor, ter algum arquiteto, né? Porque tem itens que ele não consegue, não vai conseguir abranger, né? Tem acessos que ele não vai conseguir fazer, mas ainda assim ele mostra uma base muito bem feita e consegue mostrar uma estimativa de valor, né? Capacidades diversas, né? Recursos abrangentes de descoberta, avaliação e migração baseados no Azure e em ferramentas de terceiros. Isso daí eu acho que é até um item que vai aparecer mais para frente, mas ele também consegue conversar com ferramentas terceiras. Existem várias ferramentas terceiras que fazem leitura do seu ambiente, fazem o assessment do seu ambiente. Mas isso daí eu vou conseguir mostrar bem melhor em um mapa de migração, né? Bom, visibilidade centralizada. Repositório de migração centralizado que oferece acompanhamento e insights ponta a ponta. Isso daí, bom, está no nome, né? Ele vai mostrar tudo, o processo inteiro, vai mostrar o seu ambiente, vai mostrar, vai dar insights também. Então, o que seria mostrar um insight? Seria até aquela questão do Azure Advisor, o que já apareceu, né? O que eu já fiz também. Um cliente X usava 2 app service, ou 2 app service no básico, ou seja, o item dele era a computação era baixa e o RAM era baixo. E o que o advisor pode fazer? Ele vai falar, olha, não acha melhor você colocar no standard, colocar uma máquina o dobro da potência, colocar uma reserva em que você vai ter 60% de desconto? Valeu a pena, entendeu? Porque em vez de ter 2 recursos agora, ele só tinha que se preocupar com um e pagava menos. Então você está usando algo mais potente, considerando que o standard não é só o dobro, é o dobro e um pouco a mais. E o valor, ele se mantinha, era um pouco menos que o dobro do valor. Então, tendo desconto, já batia, assim, 1/3 do valor que ele pagava, já foi abatido, sem dúvida. Se não me engano, foi até um pouco mais. E isso daí o advisor consegue fazer em escala. A escala vai ser muito maior do que eu ir lá e falar, ó, esses 2 app service, né? Bem mais eficiente fazer isso no ambiente inteiro, né? Ou considerando máquina virtual, ou itens que a precificação é bem mais relevante, né? Bom, aqui é um outro link, é até um link diferente. O Luiz ele vai passar, que é aquela questão do score, né? O quão pronto você está para fazer a migração. Isso daqui vai aparecer notas baixas, vai aparecer notas razoáveis, vai aparecer notas altas, e vai mostrar como você corrige aquilo, né? Então, eu já fiz testando, né? Testei a ferramenta, mas aqui, infelizmente, nós não temos o tempo hábil para eu mostrar. É um item que demora um pouco, tá? Não demora um pouco, mas dá uns 20 minutos. Então, aí não tem como eu fazer aqui. Mas eu acho que é super válido fazer, principalmente antes de começar um processo de migração ou durante. Bom, aí, para Software Cloud Journey. Isso daí é a questão do assessment interno que nós temos. Isso daí é um item que eu vou trazer até um pouco melhor. Só um minuto. Dá um olho aqui. A questão do assessment, ele é feito por um time nosso, né? E também tem o assessment da Microsoft. Nós temos o interno, tem da Microsoft. E que basicamente vai auxiliar, né, a questão da migração e fazer uma migração melhor, né? O que seria uma migração melhor? Uma migração que vai se tornar o mais linear possível. Isso daí vai fazer mais sentido. Eu acho que nos próximos cards, mais linear possível, fica mais prático, mais fácil e o valor fica muito melhor, né? Então, assim, fazendo um bom assessment, vendo o que você usa de computação, vendo o que você precisa, vai facilitar muito na hora de gerar uma precificação, vai facilitar muito na hora de gerar uma cotação daquele serviço, né? Aí a questão da migração, né? A partir do momento que o cliente já está, o usuário já está na nuvem, e otimização e upgrade. Isso daí são 2 caminhos que se conversam muito. Otimização pode ser otimização de custo, pode ser melhoria na performance, né, da máquina, e basicamente é upgrade também. Isso daí é algo que toda vez que você entrar no Azure Cost Management, no Azure Advisor, vai ter algum item falando, olha,
Isso aqui você pode mexer, vai dar esse efeito aqui no seu ambiente, né? Se não aparecer, porque já está perfeito, né? Bom, aqui é a parte do linear que eu queria falar, né? Nenhuma migração é sempre linear ou simples, né? Então, assim, isso aqui mostra um mapa, né, uma linha de várias questões que aparecem na migração, né? E o assessment, a ideia do assessment é tornar isso o mais linear possível, que é o próximo slide vai mostrar. Então, assim, aqui são todas as dúvidas, todos os itens que vai aparecer. Eu não tenho tempo de passar item por item, né? Mas desde o mais básico, então, assim, aquela ideia que acabou de surgir, né? Que é a estratégia de negócio, que é, o meu concorrente já está no nuvem, eu não estou. Alguém novo que entrou lá já trabalhava em algum lugar que tinha a nuvem e quer trazer aquilo lá para a empresa, o que aparece bastante. Enfim, inúmeras situações diferentes. Tem itens de segurança e aqui seria o processo da migração, né? Então, passo a passo, item por item, né? Análise financeira, plano de migração, recursos técnicos, base para o Azure, treinamento também, tem vários, agora até poderia ser considerado um treinamento, dependendo do caso. Equipe estratégica no local, então, assim, tem casos que precisa ter uma equipe no local para auxiliar na migração. Design, governança, identidade. Identidade é até um item que aparece duas vezes, né, no landing zone, na zona de destino, e aparece na segurança e conformidade, porque é um item extremamente relevante, né? Isso daí tem basicamente toda a estrutura do seu Azure pode ser controlada por alguém que tenha o acesso, tenha permissionamento, né? Então é extremamente importante ter um controle rígido sobre a identidade e o que cada um pode fazer. E também não tem como, assim, ou faz ou não faz. Tem como você ficar no meio termo, falar, ó, essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa pode ficar nesse grupo de recurso. Tem como separar tudo isso, né? Bom, aí a ideia do assessment seria isso, tornar o mais linear possível, simplificar o melhor, o mais, simplificar ao máximo o seu ambiente para fazer uma migração mais sutil, mais rápida, mais prática e melhor, né, no final. Cuidar da parte da segurança, cuidar da, enfim, parte de computação, qualquer dúvida também, e treinamento, né? Então, várias vezes o nosso time de cloud service também oferece treinamento para o cliente quando ele deseja, né? Formar o cliente. Algumas vezes até, isso daí até o Luiz pode até me corrigir, mas tem casos que tem também voucher de tirar a certificação aqui em uma reunião nossa, em um evento nosso. Bom, aí agora eu vou, falta 13 minutos, aí eu vou abrir essa parte para dúvidas. Fiquem à vontade de gerar dúvidas. Se ficou algum ponto que queira que eu volte, eu volto. Estou aqui para vocês. Perfeito, Eduardo, perfeito. Parabéns pela apresentação. O tema ele é bem interessante, ele tem conteúdos aí abundantes para serem explorados. E a gente tem algumas dúvidas aqui, Edu. Eu vou compartilhar com você. Quero já agradecer aos clientes que estão aqui interagindo com a gente, pessoal. Essa é a ideia. Fiquem confortáveis. Tem uma pergunta aqui, Edu. A pessoa ela entrou como anônima, não se identificou. Mas é Sem problemas. interessante, né? Como você comentou dessa questão da jornada de migração para a nuvem, os benefícios, ela quer saber o seguinte: se tem algum programa de incentivo Microsoft, por exemplo, Azure Migration, Modernization, alguma coisa nesse sentido. Bom, assim, questão de incentivo, eu acho que tem até uma divisão melhor, né, sobre isso. Tem incentivos da Microsoft, né? Tem incentivos da Abra Software também, tem incentivo financeiro e tem, né, soluções que vai ajudar nesse processo, né? A parte do financeiro, muitas vezes, é muito nebuloso, eu não sei exatamente o que eu poderia fazer para o seu ambiente, mas muitas vezes, vamos supor, né, um caso de algum cliente que queira sair do local, queira sair de algum concorrente da Microsoft e eu monto aqui um ambiente, eu chego para a Microsoft e falo, ó, esse ambiente aqui, eu queria fazer isso, né? Eu queria mudar, ele está em tal, ele está em local, ele está em, enfim, AWS, tanto faz.
a Microsoft sempre vai ter algum programa de benefício, sempre vai ter alguma coisa que vai custear a migração, que vai auxiliar em algum processo de migração, que vai também disponibilizar algum time. Tem questão também contratual que a Microsoft muda, então tem casos que o cliente ele tem alguma questão no contrato dele que é um pouco diferente, né, do contrato padrão. Então, assim, depende muito, né? Depende muito. E aqui dentro, eu mesmo consigo já, agora, recentemente, eu tenho a permissão de também auxiliar, né? Então, eu consigo também ver o Depor, que seria um auxílio da Abra Software para fazer uma migração, para fazer algum projeto, fazer algum desenho. Então, assim, tem, né? Mas depende muito, né? Perfeito, perfeito, Se eu Eduardo. não respondi, também fique à vontade para questionar de novo. Claro, claro. Tem mais uma pergunta, também a pessoa entrou como anônima, mas é interessante, porque nós temos pego esse cenário, esse ano em especial, muito latente, né? Praticamente de 10 clientes, em 10 reuniões, o tema é bem latente. A pessoa faz um comentário e pergunta: quando falamos de modernização, é impossível não falar em segurança. Neste sentido, qual seriam as soluções nesse segmento? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, assim, tem inúmeras, né? Eu vou até procurar aqui o slide, mas assim, eu acredito que dá para separar por camadas a questão da segurança, né? Primeiro vai ser o MFA, né? E o AD, né? Eu acho que o primeiro mesmo é o AD. O AD está no topo. O AD é o seu usuário, né? O seu login e senha, né? O MFA vai ser outra camada, vai ser fazer o login, mas com uma segurança a mais, que é aquilo que eu comentei, por exemplo, meu celular já é vinculado à minha conta, então se alguém tentar acessar, vai aparecer um e-mail falando, é você tentando acessar em uma máquina diferente? Não, beleza, já acabou. Mesmo se não aparecer, mesmo se eu desse sim, ele ainda ia precisar da senha do meu autenticador. Então, assim, isso daí seria outra, né? E esses dois são de graça. Então, basicamente, você clicar, você fazer o login e você cadastrar. É muito simples de fazer. Aí entra nas partes mais profundas, né? A parte que já vai colocar valor, né? Se bem que tem uma antes também, que eu acabei de pensar aqui, que é o NSG da máquina virtual, que você também consegue controlar qual IP pode acessar a sua máquina. Então, assim, colocar uma máquina, né, para produção interna e já colocar um NSG, né, bem feito, já era. Não tem como alguém invadir de fora. Porque é basicamente aquele IP que vai acessar, é aquela máquina que vai acessar. Não tem o que fazer, né? Aí, é claro, aqueles itens que já têm uma certa exposição, então, assim, um e-commerce, algo do tipo, tem outras soluções, que é o Firewall, né? Tem uma camada que é antes do Firewall, que é o WAF, né, que é o Application Gateway, nome, se não me engano, que eles colocam, é basicamente um WAF, seria um pré-firewall, e aí entra nos outros itens, que é o Azure Sentinel, que é aquele item que, assim, é bem interessante. O valor dele é bem relativo ao seu uso, então se você tem um controle bom, o valor não fica tão pesado, né? Mas a maioria das vezes que eu vejo, o pessoal vacila nessa questão de ficar lá, ele faz por giga, né? E simplesmente esquece que ele existe, e aí lembra quando tem uma fatura de 3 mil. Eita, tá chovendo aqui? Calma aí. Pronto. Choveu aqui no meu notebook. Tá tudo ok aí, Fabiano? Você consegue me escutar? Escuto bem, Ah, perfeito. tá, perfeito. Bom, aí, né, voltando, né, o Sentinel, ele faz por giga. Então, assim, se o ambiente ir para 1 tera, é por giga, entendeu? Vai aumentar. Mas também é uma solução que ele vai ver tudo no seu ambiente. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Nada vai passar do Sentinel, praticamente. Ele tem apoio, né, de IA, né, como está aí. Então, ele tem uma inteligência artificial só voltada para a segurança do seu ambiente. Bom, enfim, é uma solução extremamente completa. E aí, claro, solução firewall, né, não tem muito o que explicar, é um firewall, né? Então, ele vai conseguir fazer uma barreira no seu ambiente completo, né? Se precisar de algo que tem acesso de fora da internet, ele consegue fazer essa barreira e proteger, né, as suas soluções. Perfeito, Eduardo. De fato, o portfólio ele é muito rico e a Microsoft tem essa questão de segurança muito forte, não só em toda a plataforma Azure, mas também na workload, que eles chamam de Modern Work, em toda a família Microsoft 365. É uma integração, é um guarda-chuva, é um leque muito poderoso, né, com essa questão de segurança.
Pessoal, qualquer dúvida, acione o Eduardo, nos acione o nosso time de consultoria, são todos System Engineers que vão, junto com os times de vocês, apoiá-los, né? Edu, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, tem mais uma pergunta, Oh, uma claro. pergunta do Franklin. Franklin, obrigado aqui pela interação, e ele traz o seguinte tema aqui, ele diz o seguinte, bom, aproveitando o gancho, temos lançamento da versão Windows Server for IoT 2022? Está perguntando se vai existir se existe esse lançamento. Então, aí eu não tenho certeza. Isso daí é bem com a Microsoft. Então, infelizmente também eu não atuo diretamente nessa parte. Eu atuo mais com infra mesmo. Mas sempre, assim, sempre no Microsoft Learning, em todos os portais da Microsoft, ele sempre anuncia novos lançamentos e previsões também, tá? Então, isso daí eu infelizmente não sei responder. Não tem problema, Edu. Franklin, fique confortável de mandar um e-mail para a gente, que a gente te direciona para a nossa área de inovação. A nossa área de inovação ela tem esse desafio de trabalhar em cenários de soluções, principalmente disruptivas, e o pilar IoT, né, o pilar inteligência artificial, principalmente com dispositivos, a gente tem uma área dedicada e vai conseguir te responder com certeza, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, aqui encerraram as perguntas, Edu. Fica à vontade para poder concluir e a gente encerrar a nossa live. Bom, perfeito, então. Já deu o horário aqui também. Muito obrigado pela participação de todos. Qualquer coisa, né? Pode me acionar, pode enviar um e-mail, pode acionar qualquer um dos nossos times aqui também. Tem itens também que eu não atuo diretamente, mas eu sempre ficaria mais que feliz para encaminhá-los para um time que consegue atuar, né? Enfim, trabalhamos aqui com todas as soluções da Microsoft, né? Então, já vi de tudo também, já mexi quase em tudo. E, bom, é isso então. Excelente, Edu. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Ótima apresentação. Pessoal, aqui em nome da Bra Software, quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Uma audiência bastante grande. Como eu disse, vamos disponibilizar agora na sequência o link dessa gravação e fiquem à vontade de nos questionar, de entrar em contato, caso ficou aqui alguma outra dúvida, tá bom? Mais uma vez, excelente final de dia a todos, um grande abraço e até a próxima live. Obrigado, Obrigado a Edu. todos. Obrigado.